Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Momento Coopera Podcast. E hoje o tema da nossa conversa aqui é um pouquinho diferente. Nós não vamos falar sobre a vida de um cooperado, mas sim sobre a vida de todos os filhos, crianças e adolescentes de cooperados e não cooperados que nos acompanham. E sabem por quê? O uso excessivo de telas durante a infância e o vício em games têm sido situações que os atendimentos psicológicos do Integra Coopera, o espaço comunitário colaborativo da Coopera no centro de Forquilinha, os atendimentos psicológicos ofertados lá têm recebido casos cada vez mais frequentes dessas duas situações. Por isso, esses dois temas são a pauta do nosso Momento Coopera Podcast de hoje. Comigo, dividindo o microfone, o consultor da Coopera, Rogério Feller. Tudo bem, Feller? Tudo muito bom, tudo muito bem. É uma alegria estar aqui novamente para debater esse tema tão relevante que afeta tanto o nosso dia a dia. É sempre muito importante debater temas como estes. E Feller, quem que a gente está recebendo hoje para conversar conosco sobre isso? Estamos recebendo hoje aqui a Josi, nossa coordenadora do cooperativismo, trabalha intensamente lá no Integra Coopera, nosso espaço colaborativo. Seja bem-vinda, Josi. E a psicóloga, PhD em Ciências da Saúde, Carla Sasso Simão. Certamente teremos muitas conversas aí, muitas novidades a respeito desse tema tão relevante. Bem-vindas, meninas. Obrigada. A Josi já é da casa. A Josi é patrimônio. Sim, muito bom. Então, as duas são nossas convidadas, eu já introduzi o tema aqui, só que vale dizer que eu vou trazer, e para começar essa pauta, começar essa discussão, lembrando, a gente visa aqui ajudar você pai, você mãe, professor, responsável, a encarar de frente esse desafio do uso de telas, esse elemento novo que faz parte da nossa vida, é parte indissociável das nossas vidas, do nosso cotidiano, e também sobre essa questão do vício em games, do vício em jogos. E só a título de curiosidade, para introduzir essa discussão, de acordo com dados do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 85% dos adolescentes entre 12 e 14 anos jogam videogames no país. E a mesma fonte, esse mesmo estudo, também aponta que o Brasil está no topo de rankings internacionais sobre o tempo de uso de consoles. Carla, qual é o principal desafio associado a essa questão dos jogos? Porque jogar é normal, mas quando que isso passa a ser anormal, digamos assim? Então, quando a gente fala de comportamento, a gente sempre vai verificar frequência e intensidade. Então, uma frequência mais baixa, ou seja, eu consigo jogar uma vez por semana, duas vezes por semana, ou no final de semana, ok. Mas quando, se eu não jogar, ou eu tenho uma crise de raiva, ou eu passo a ter aí um comportamento, às vezes, de tristeza, ou entro em um comportamento muito assim, ai, não posso fazer isso, ou minha mãe é chata, e começo a brigar com todo mundo, ou seja, eu fico muito reativo, eu já tenho um quadro de possível dependência, ou seja, se eu não passar a jogar, se eu não tiver o jogo, eu entro em uma crise, ou seja, eu descompenso, eu tenho uma que a gente chama na psicologia de desregulação emocional. Então, quando nós não conseguimos controlar a quantidade de vezes que estamos jogando, aí a gente entra na dependência tecnológica, na dependência dos games. E tem alguma estratégia para lidar com a resistência? Porque o pai vai lá, orienta, Uhum. indica, recomenda, mas o adolescente, dependendo da idade, Uhum. e geralmente né? É. Ele resiste. Existe estratégia para isso? Sempre é comunicação, né? Comunicação acaba sendo sempre a alma do negócio, né? Tanto para vender quanto para entender a criança, o adolescente ou qualquer outro ser humano. Então, explicar por que que é difícil, né? E é difícil para os pais também, porque muitas vezes é difícil manter esse controle, né? Pode pedir tantas vezes, mas mostrar, olha, isso não pode por conta disso, disso e daquilo. Olha só como é que tá ficando a tua memória, olha só como é que tá ficando a tua atenção. Pensa em ti daqui a alguns anos. E quando a gente começa a ter um trabalho que é extensivo da casa para a escola, e extensivo da escola para casa, fica um pouco mais fácil, no sentido de o pai não vai estar sozinho
E os professores na escola também não estarão sozinhos. Então, quando a gente tem esse trabalho em conjunto, a gente chama na psicologia de psicoeducação. Ou seja, eu mostro para a pessoa a consequência, o perigo, né, o risco daquilo, e a consequência de continuar fazendo e a consequência de diminuir aquele comportamento, que no caso é o vício. Então, olha, diminuindo, tu vai ter mais tempo para brincar com os teus colegas, vai conseguir, talvez, pensar assim, a criança, ela pensa muito no futuro, ou fala muito que ela quer ser jogadora de futebol, mas ela tá muito viciada no videogame. Então, olha, para ser jogador de futebol, é importante que você aprenda a correr, não é? Então, se você quer ser jogador de futebol, você precisa ir para o campo. E aqui não vai ser tão interessante para você, mas eu quero brincar no computador, eu quero CTI. É mais difícil alguém querer, né? Mas vamos trabalhar com possibilidade. Não, mas aí não pode ficar muito tempo, porque aqui precisa saber até onde que tu vai trabalhar. Então, a gente vai mostrando para a criança ou para o adolescente, né, esses riscos. Tem que ter paciência, né? Feliz ou infelizmente, é um pouco difícil muitas vezes, mas são nessas repetições que a gente vai conseguindo uma mudança comportamental. Carla, tem um detalhe também, assim, ó, os pais, eles, muitas vezes, eles preferem o filho dentro de casa, né? Aham. Porque a gente imagina que a violência está na Uhum. rua, né? Exatamente. E o computador, ele tem um outro tipo de violência, que aí é violência mental, Uhum. que é muito pior do que a violência física, né? Uhum. E os pais acham que não, Uhum. só pensam na questão violência física da rua, a parte externa, Uhum. quando que realmente a violência está dentro de casa, num quarto, né? Uhum. Com os filhos adolescentes, Uhum. né? Achando que está seguro. Uhum. E é exatamente o contrário. Não está absolutamente seguro, né? É verdade. Sabe que a Carla trouxe uma situação da questão da escola, da parceria escola-família, Uhum. porque a gente entende que num primeiro momento que é papel apenas dos pais esse processo, Uhum. e de fato o primeiro papel é da família, é Sim. do responsável imediato. Mas Uhum. quando há essa combinação de entes com o mesmo objetivo, torna o processo mais fácil. E aí Uhum. entra um pouquinho do projeto, não é, Josi? Desse trabalho de conscientização com a escola Aham. que o online para a vida vem provocando. Aham. Acredito até que seria legal e oportuno a gente trazer um pouquinho sobre como que vocês estão conduzindo isso agora nesse segundo semestre, esse diálogo estabelecido com a escola, né, Josi? Então, a gente começou, né, no Integra Day, né, a palestra para os alunos do 9º ano, né, a gente optou por essa série, né, por conta da idade, né, 13, 14 anos, que é a idade que a gente acredita que a Samara, que é a nossa psicóloga lá, fez um levantamento que seria uma idade mais vulnerável, né. Então a gente fez palestra com as escolas, que são as escolas estaduais da nossa área de atuação ali, e depois a gente fez alguns encontros nas escolas, né, agora final de agosto a Samara está indo nas escolas fazer encontro com as crianças em turma menor, né, por sala, que daí a conversa é mais aconchegante, tem um acolhimento diferente, elas como são mais, juntas na mesma turminha, né, acabam conversando mais e se abrem. E em setembro a gente vai fazer palestra para os pais, que seria o contraponto, né, com as crianças seria a questão da advertência, de também trazer um pouco dessa curiosidade delas, né, no sentido de que o que é bom, o que que não é, o que que não é, o que que faz parte, né, como a Carla falou, né, essa questão de eles entenderem até onde que podem ir. E os pais, a palestra para os pais vai ser mais direcionada no sentido do que o pai pode fazer, o que ele pode estar orientá-los para o que eles podem estar observando, né, como que a criança está se portando. Tudo que a Carla trouxe nesse momento, né, as questões, eles ficarem mais alerta. E para o ano que vem, a nossa ideia é dar continuidade, né? E a gente está tentando fazer algumas coisas mais assim, fora da sala de aula, dentro da escola, mas fora da sala de aula, tipo assim, fazer algum encontro com os pais e com as crianças, tipo um piquenique, algum movimento que traga essa vontade deles estarem junto com a família, com os colegas também, mas um pouco mais longe da telinha, assim, sabe? Movimentos assim são saudáveis nesse processo, né, Carla? Muito, muito saudáveis. A gente tem muito relato, assim, de estudos ou de associações que são feitas, principalmente fora do Brasil, que passaram por isso, assim. Esse envolvimento é o que muda, né? Porque a criança, ela vai passar em casa, ela vai para a escola, ela tem o seu dia a dia, o mundo não é um lugar fácil, né, hoje em dia, então, quanto mais os envolvidos se unirem, mais a gente vai ter resultado.
Nós estamos Perfeito. falando dessa questão do projeto da Coopera, da junção escola, família, com o objetivo final. Quem é cooperado da Coopera hoje tem essa felicidade de poder contar, dentro do possível, com o atendimento de psicólogos lá do Espaço Integra. Agora, nem todo mundo tem a mesma sorte. E aí, eu acredito que seja importante trazer, dentro pontualmente dessa questão de quando, de fato, o jogo, o game, ele se torna um vício, que tipo de suporte profissional hoje está disponível dentro da rede gratuita e paga de saúde para apoiar uma família que está enfrentando esse desafio, Carla? A gente tem atendimento psicológico, né? Tanto gratuito, então tem algumas clínicas na região, por exemplo, na Unesc nós temos a clínica de psicologia, então a gente presta atendimento gratuito pelos estagiários da 9ª e 10ª fase. Temos também a clínica de psicologia da Exucre, também com estagiários que prestam esse serviço. Temos a rede de SUS, que também atende né, sem custos, e temos alguns psicólogos que atendem por valor social, então é um valor abaixo do valor praticado pela tabela do CFP, que é uma tabela que orienta, né, os honorários dos psicólogos. Então, são alguns caminhos que a gente pode seguir para encontrar essa ajuda, né, principalmente esse auxílio de atendimento psicológico mais rápido. Então, as universidades acabam dando esse apoio bem E interessante. a importância, né, desse engajamento, né, essa união de esforços, tanto de universidades quanto da iniciativa privada, né? Porque realmente, como a Giovana citou no início, né, 85% dos adolescentes entre 12 e 14 anos estão viciados, né, nas telas, em games, e todas as entidades, empresas, universidades têm que acordar para essa realidade e tentar trabalhar isso, porque parece que a coisa aconteceu assim, ó, foi de repente, né? Essa explosão, né, das pessoas, porque a gente fica observando nos fins de semana. A gente não vê mais as crianças nas praças, nos campos de futebol, não se vê mais. Onde eles estão? Dentro de casa, na frente da tela do computador. Então, essa união de esforços é fundamental para que a gente consiga, pelo menos, reduzir um pouco, né, essa tendência, esse vício que certamente não traz outros vícios também físicos, não é só mental, né? Enfim, isso é a importância disso, né? De todos estarem envolvidos, né? Com certeza. Agora, eu até ultrapassando só essa questão do vício em games e também entrando em seguidinha nessa questão de uso excessivo de telas, porque são coisas diferentes, né? A gente está tratando aqui, no primeiro momento, desse vício em games. Uma vez, vamos falar de expectativas realistas. Uma vez que o jovem ele tem esse diagnóstico, ele recebe esse diagnóstico, como funciona o processo de recuperação, Carla? É um processo que, de fato, há recuperação efetiva e final? Sim, a gente sempre fala em transtorno mental em remissão de sintomas, né? Como o transtorno mental a gente não sabe exatamente como que ele foi causado, ele é multifatorial, a gente fala em remissão de sintomas. Então, por exemplo, o câncer a gente sabe que é um crescimento excessivo de células, e aí quando essas células param de crescer, e existe a remoção, né, por meio da cirurgia, a gente tem a cura. Em transtorno mental, a gente chama de remissão de sintomas, porque a gente não sabe exatamente qual foi a origem desse transtorno. Geralmente tem uma questão genética, ambiental, então família, histórico, onde que essa criança está, como que essa criança se organiza, quais são... Então, a gente sempre fala em remissão de sintomas. Claro que eu sempre falo para os alunos, né? Se o paciente chegar e falar, eu me curei da depressão, obviamente a gente valida isso, é claro, a gente reconhece isso, né? Mas nesse processo de infância e adolescência com dependência em jogos, precisamos avaliar se isso é uma demanda que, por meio da terapia, ele consegue controlar, ou se a gente entra com medicamento. Aí nós teríamos o profissional psiquiatra que auxilia e passa a medicação. Geralmente, são medicações voltadas a controle de impulsos. Ou se essa criança acaba jogando muito por conta de um quadro depressivo, então, não quero conversar com ninguém, aqui vai ser onde eu vou fugir de tudo. Então, pode ser que ali exista um quadro depressivo ou uma ansiedade
mais maquiada, digamos assim, e aí eles acabam entrando com esses tipos de medicamento, né? Geralmente dura uns 2 a 3 anos, porque o medicamento psiquiátrico ele demora para fazer efeito, né? Não é igual a dipirona, que faz, não, tô com dor de cabeça, vou tomar uma Neosaldina, tá tudo certo. A gente precisa que o organismo se organize. Então, quando a gente toma um medicamento psiquiátrico, lá no cérebro, os neurotransmissores, que são a conversa entre os neurônios, ele vai se organizando. Mas nem sempre o primeiro medicamento dá certo, então eu preciso verificar se a criança se adapta, se o adolescente se adapta. Isso em casos mais graves, né, onde a gente, muitas vezes essa criança descompensa muito a nível emocional, ou ela deixa de fazer, por exemplo, deixa de ir para a escola porque quer jogar. Então, geralmente assim, se entra com medicamento. Em casos onde existe mais uma raiva, uma reatividade, aí geralmente a psicoterapia consegue trabalhar sozinho, mas é sempre em conjunto os dois. Você trouxe um ponto aqui só, essa questão de, não quero sintomas mais graves, de não querer ir para a escola, isolamento social, enfim, né, não querer contato. Lá no início eu te perguntei sobre sinais. Esses sinais mais graves, eu acredito que seria válido a gente voltar nesse ponto só para reforçar esses sintomas, esses sinais mais evidentes, para a família poder identificar quando realmente não, é a hora de procurar ajuda. Claro, o tempo que ele passa, o quanto que ele pesquisa isso num sentido de, eu quero um jogo. Eu quero um jogo. Ou eu vou sair de casa, ele vai no mercado e não consegue prestar atenção, por exemplo, na compra do mercado, ou, mãe, vamos embora que eu quero jogar. Muitas vezes o isolamento, então, ele deixa de fazer coisas que ele estava fazendo antes. Por exemplo, vamos jantar, vamos almoçar na casa da avó, né? Da nona, né? Que a região fala nona, né? Vamos na nona lá no domingo. Não. Por quê? Não, porque eu tenho que jogar. Eu quero ficar em casa, porque eu tenho que jogar. Ou, uma coisa que a família costumava fazer e aí a criança não faz mais porque quer jogar ou quer ficar perto do computador. Hoje mudou, né? Mas quando eu era mais jovem, quando a gente ia pra praia no verão, não tinha internet nas casas, né? Hoje tem. Então, não quero ir pra praia porque eu vou ficar sem o computador, então eu não vou jogar. Então, esses são sinais que podem aparecer. Muitas vezes raiva, e às vezes a criança não expressa tanto a raiva falando, ela pode expressar às vezes escrevendo mais forte no caderno, às vezes chorando, porque dela não entende exatamente o que está acontecendo. Então, são formas que ela pode utilizar para raiva. Às vezes ela tem mais dificuldade de se frustrar. Então, por exemplo, a mãe falou que ela gosta de lasanha. Daí a mãe falou que vai fazer lasanha no domingo. Aí chegou no domingo, a mãe não fez lasanha, fez, sei lá, churrasco. Porque é sempre assim. Então, se frustrar muito, com muita facilidade, também pode ser um sinal. Eu vou fazer um depoimento bastante pessoal, porque eu tive problema com jogos em casa. E como eu falei no início, a gente sempre ficou muito preocupado com a questão segurança. E não se preocupou em observar alguns detalhes, né? E a gente acaba entrando numa rotina diária de afazeres, a correria, e você começa a não perceber alguns detalhes que depois que, evidentemente, as coisas acontecem, você diz, poxa, mas como que não foi visto, né? E é isso mesmo, a gente acaba não vendo, acaba não percebendo, né? E eu, né, como disse, a gente conseguiu né, fazer o tratamento. O tratamento realmente, ele agora fez 2 anos né, de tratamento com psiquiatra, está curado, né? Mas a cura principal dele veio não só do apoio do psiquiatra, mas veio principalmente pela mudança de relacionamento que ele começou a ter com pessoas, com colegas, né? Aí arranjou uma namorada, quer dizer que isso é o que mais eu acho que ajudou a ele se recuperar. Então, ele está muito bem, ele está ótimo, né? Está trabalhando, está namorando, está muito feliz, nós mais ainda, né? Mas nós não percebemos alguns detalhes. E a partir do momento que o fato ocorreu, é que a gente começou a se
Mas como? Aí se culpar. Aham. E aí também a família, o pai e a mãe também tem que Aham. procurar ajuda. Sim. Porque começa a se culpar de uma coisa que aconteceu. Então, não é só curar o filho, o adolescente que está ali, mas é curar também o pai e a mãe, porque se culpam, e se culpam muito, né? Porque acabam não vendo, acabam não percebendo. Querem ver o filho dentro de casa, tá seguro aqui, porque na rua a violência está muito grande, acidentes e coisas. Como eu falei no início, o perigo está dentro do quarto, a violência mental, né? Então, só queria fazer esse testemunho aí. Forte, hein, Carla? Uhum. E o que ele traz aqui em termos de experiência real tem total fundamentação pela Total, ciência, sim. que a cura ela vem pelo acolhimento também da família, pelo Mudança de ambiente, isso é importante também. Muitas vezes a criança, o adolescente, ele tem um grupo que joga. Então, eu vou me reunir à noite para ficar jogando, e aí passa a noite jogando, e aí às vezes esse grupo vem em outro grupo e outro grupo, aí quando eu troco de ambiente, ou seja, eu troco de amizades, eu tenho essa, né, não tenho mais com quem jogar também, né? Então eu começo a ter outras estratégias aí de comportamento. E qual é a abordagem terapêutica nesses casos que é adotada diante de uma situação assim? Identificou que realmente a situação ela fugiu do controle, que é necessário procurar ajuda? Qual é a abordagem terapêutica utilizada? A gente tem bastante estudo com a terapia cognitivo-comportamental. Então, é uma das abordagens da psicologia, mas todas elas vão trabalhar, né, de perspectivas diferentes. A TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela foca um pouco mais no comportamento. Então, ela traz um pouco mais de questões para o comportamento em si. Mas todas elas, por exemplo, a psicanálise vai focar mais nas questões inconscientes. Então, pode ser que ele esteja fazendo esse jogo ou buscando esse jogo por alguma coisa que ele quer resolver ou que ele quer se sentir melhor. A sistêmica é uma abordagem que trabalha muito a família, então eu tenho um pouco conhecimento, né? Mas o pouco conhecimento que eu tenho, eu sei que elas trabalham mais a questão familiar, então muitas vezes os vínculos que essa criança tem ali, né? Fortalecer os vínculos que já existem. A Gestalt trabalha mais o aqui e agora, então por que isso está acontecendo e como que isso reflete nessa construção dele enquanto ser humano. O psicodrama é uma abordagem que trabalha também, né? E daí ele vai focando muito nos papéis, então muitas vezes essa criança está assumindo muito o papel de jogo, que é um papel de competitividade, e aí acaba esquecendo seus papéis de criança, de filho, né? De aluno. Então vai depender muito da abordagem do psicólogo, né? Todo mundo trabalha, mas vai ter um olhar diferente. Assim, a psicologia é assim, cada um tem um ponto de vista. Perfeito, que se complementam certamente. Exato. A gente falou do vício em games, dessa situação, desse primeiro ponto que o Projeto Online para a Vida aborda, mas tem um segundo que todo pai, mãe e nós não vamos nos eximir dessa dor, que é o uso de telas. O celular, a internet, enfim, as telas elas foram introduzidas na nossa rotina e passam hoje, a gente pode considerar o nosso celular hoje uma extensão praticamente do nosso corpo. E o quanto isso, vamos lá, na infância, é um assunto inclusive bem polêmico, porque cada pai tem uma maneira de conduzir a criação de seus filhos, mas até que ponto, quando a criança ela tá chorando ou quando ela tá, né, tá no restaurante lá, enfim, que dar uma tela como um mecanismo de distração é saudável, Carla? A gente precisa verificar sempre a intensidade, né? Então, quanto que eu tô entregando dessa tela e como que eu entrego? Se eu só entrego a tela assim, joga aí, ou se tu pode brincar agora um pouquinho e depois a gente volta. Né? Porque acaba sendo difícil tu tirar a criança da tela, até porque onde ela vai tem tela, né? Tem uma amiga minha que fala isso. Gente, onde a criança vai tem tela. Às vezes ela não vê em casa, mas aí vai na casa de um amiguinho, ou se é um bebê e às vezes, né, vai na casa do avô, ou até mesmo na própria casa, os pais estão vendo TV é tela, então... mas sempre a maneira como conduzir. Claro, o ideal é não utilizar, mas vamos supor, a criança está fazendo birra, e aí, meu Deus, né? Às vezes que vergonha, né? Não sou mãe, mas o que eu me lembro, assim, é de quando meu irmão nasceu. Meu irmão tá fazendo aniversário hoje, inclusive. E era, assim, que eu recordo, né? Que ele fazia birra, a mãe ficava, ai, meu Deus, eu não aguento mais, tal.
E muitas vezes a gente vai utilizar algum artifício ali, né? E pode ser que a tela entre nesse sentido. Não é o ideal, mas é aquela coisa, né? Quando eu for, eu não sei como é que vai ser. E aí pode ser que a tela entre ali e seja Sim. algo que vai resolver. E aí depende, o que vai me dizer, né, nesse sentido, é como que eu vou entregar isso. Se eu só vou entregar e, tipo, se vira aí, ou se eu vou falar, né, ó, só um pouquinho, brinca aqui um pouquinho, vou dar 5 minutos, então, pra pelo menos ter essa... É o símbolo que a tela ganha quando eu entrego Uhum, e é a isso, quantidade de uso, o isso, tempo de uso. Esses dois exatamente. elementos. Ô, Josi, no projeto eu acredito que essa questão, principalmente das telas, seja a que mais esteja pegando. Os jogos, eles entram também, em alguns casos que a gente tem, né? Inclusive com depoimentos de problemas financeiros, né? Por conta que o jogo, ele é free, mas daqui a pouco tu tem que pagar, né? Mas a questão da tela, ela é a principal. E a gente tem relato dos dois lados, né? Por exemplo, dos adolescentes que a Samara cuida lá, tipo, eu prefiro ficar mais na tela do que ir pra pracinha. E o outro, tipo assim, eu não vou mais pra pracinha porque não tem mais ninguém na pracinha, todo mundo fica na tela. Também tem esse outro lado da galera que eu vou fazer o que lá não tem ninguém, né? Meu amigo só me manda mensagem no WhatsApp, então as praças acabam ficando vazias. E tem a outra questão também, né? Que os pais, eles também, além de não conseguir manter os filhos fora ou longe, a gente sabe que por motivo de trabalho, alguns, né? E também um lazer de vez em quando, né? Teve um relato de um adolescente que disse assim, mas não adianta eu falar pro meu pai, eu vou conversar com ele, tá sempre no celular. Mas ele tá trabalhando. Não tá não. É adolescente, mas não tá não. Então tem essas duas questões. Então várias vezes a nossa psicóloga Samara chamou os pais para conversar, para orientar como fazer, né? Porque realmente a criança não saía da tela, faltava escola, faltava, nossa, né? Ficava em casa final de semana, como a Carla falou, não queria ir para casa dos nonos, né? Quero ficar em casa porque na nona não tem internet, coisa assim. E a gente tem bastante casos, a gente atende bastante adolescentes e tem casos, assim, hoje a gente pode dizer que 65% dos casos atendidos são tela e jogos. Olha só, Nossa. que dado Uhum, relativo importante. aos atendimentos no Integra. Quais são os riscos dessa questão do uso que isso pode representar, Carla? Porque a Josi falou até do não querer mais ir para escola. Déficit de atenção, enfim, quais problemas que esse uso pode Sim. desencadear na criança? Então, a tela, ela tem uma questão física, né? Porque ela tem uma luz ali, então essa luz vai prejudicar a retina. A gente já tem estudo falando em piora de qualidade ocular, então tanto na questão de como se fosse, entre aspas, queimar a retina, então tem uma dificuldade ali. Só que a retina, ela tem, para que a gente enxergue as coisas, a gente tem o olho, mas o olho se liga com o cérebro por meio do nervo óptico. E quando a gente tem muita luz, principalmente uma luz direcionada, como são as telas, né? A gente tem muitas vezes um déficit de nervo óptico. E aí isso vai fazendo com que a criança futuramente tenha uma dificuldade de senso-percepção. Então, na hora, por exemplo, eu tô caminhando aqui e aí eu não percebo e vou me batendo. Então, isso é uma coisa que pode piorar. Outro ponto que os estudos já colocam que pode piorar é a memória de trabalho. Então, a gente tem tipos diferentes de memória e a memória, ela funciona basicamente com a aquisição. Então, né, eu estou fazendo a atividade lá, beleza, eu estou adquirindo a memória. Essa memória chega no meu cérebro, eu armazeno a memória, ela fica lá no hipocampo, perdão, a caixinha dela, e quando eu vou usar essa memória, eu trago ela de volta por meio da evocação. E aí, muitas vezes, com o uso excessivo de telas, essa dificuldade lá no nervo óptico, na hora de armazenar essa informação, chega lá no hipocampo e essa informação se perde, ela fica mais difícil de ser evocada. E aí a criança não consegue ter a aprendizagem, porque não consegue reter novas informações. E aí, para que ela aprenda, ela precisa ter memória de trabalho, ou seja, a professora está lá falando, ela vai linkar aquilo que a professora está falando ou escrevendo, enfim, com a memória que ela já tem. Então, esse link do que está acontecendo agora com as informações que eu já tenho, a gente chama de memória de trabalho. E as crianças geralmente pioram muito a memória de trabalho, porque daí elas não fazem as atividades, né? Enfim, ficam muito focadas no aqui. A concentração geralmente fica piorada, porque a concentração acaba focando em coisas que se mexem, né? Porque a tela é tudo muito rápido.
E quando a gente está mexendo ali, o nosso cérebro ele visualiza e a gente tem um neurotransmissor importante chamado dopamina, que é o hormônio é um hormônio e é um neurotransmissor que é relacionado à motivação. Então eu me sinto mais motivado ali, né? Porque geralmente são coisas legais que acontecem ali nas telas, né? É uma rede social, ou é um jogo, ou é um meme, ou é uma brincadeira. Às vezes é uma notícia ruim, né? Mas, enfim, geralmente são coisas boas, né? Principalmente nas redes sociais. E aí isso vai, como que eu posso colocar? Enchendo o nosso copinho de dopamina. E aí, quando eu tô em um ambiente onde eu não tenho essas telas, essa quantidade de informação, esse copinho de dopamina não fica cheio. Então, eu acabo ficando desmotivado. E aí, estudar é chato. E aí, às vezes, ir no mercado é chato. Ir na pracinha é chato, né? Vou fazer o que lá? Não tem nada para fazer. E aí, o contato, né? A verbalização, a troca de informação acaba ficando prejudicada. Então, a linguagem muitas vezes prejudica, não só pelo exemplo, porque na internet muitas vezes se escreve muito abreviado, né? E isso pode piorar também. E também a criatividade. A criatividade, tem alguns estudos que dizem que a tecnologia pode ser positiva para a criatividade por trazer mais informação. Então, quando a gente tem mais informação, a gente pode ser mais criativo. Só que essa criatividade só vai funcionar se eu tiver memória e atenção funcionando, que é o que as telas vão prejudicar. E tem um outro ponto que a tela também pode prejudicar. Eu só encontrei um estudo sobre isso, mas é uma das disciplinas que eu leciono na faculdade, e aí eu sempre levo para eles, que é sobre o equilíbrio. Como a criança ou o adolescente ficam muito aqui na tela, geralmente eles têm o pescoço mais para baixo. A gente também tá ficando assim, né? Eu já sou torta por natureza, mas enfim. E isso vai prejudicando o equilíbrio, né? Quando a gente começa a caminhar, a gente não sabe caminhar para trás, né? Todo mundo caminha para frente para depois aprender a caminhar para trás. E aí, quando é a pessoa muito jovem e já fica exposta a telas, geralmente ela não anda tanto. E aí acaba tendo prejuízo no equilíbrio e no que a gente chama de motricidade grossa ou coordenação motora. Mas tem uma coisa que melhora, que é a motora fina. Então, o dedo em pinça e o fazer assim, os estudos dizem que melhoram, até porque a criança fica geralmente com os dedos assim, né? Ou jogando, ou passando. Isso melhora, mas o resto a gente tem prejuízo. Eu ia brincar que justamente tinha que ter algum lado positivo. Algum ponto tinha Não pode ser tudo negativo, Pode né? ser tudo negativo. Eu ia questionar sobre a questão da criatividade, porque as telas a gente tem acesso a muita informação, a muita questão diferente visualmente, né? A persuasão visual está muito presente ali. Mas aí você trouxe nessa questão de que melhora aqui, mas ela não consegue ser ativada por outras razões que são prejudicadas. Então, em resumo, vários pontos aí que tornam o uso de telas bastante prejudicial. Ansiedade também está relacionado a aumento de ansiedade na infância ou adolescência. Há alguma evidência de que o uso de telas também tem relação com isso? Sim. Tem um estudo recente que foi feito na Polônia. Então, eu encontrei ele faz pouco tempo. E ele destaca sobre, geralmente, a pessoa ansiosa, ela entra em um quadro de procrastinação. Então, eu evito fazer coisas porque eu fico ansiosa. E aí, essa evitação vai me deixando mais ansiosa. E muitas vezes, a tela é um caminho para a procrastinação. Então, não, eu não vou fazer, vou ficar aqui para evitar. Então, a ansiedade pode aumentar. A procrastinação aumenta e aumenta a sensação de ansiedade pelo uso das telas. E em outros momentos, né, em crianças um pouco maiores, existe a comparação. Então, mas o fulaninho foi para tal lugar e eu não fui, né? Principalmente os adolescentes, né? As redes sociais. Então, a gente pode ter um aumento da ansiedade com relação a isso também. Mas relacionado ainda à ansiedade, existe alguma, não vou dizer técnica, mas alguma maneira de dar uma driblada nessa questão da ansiedade? Porque eu sou muito ansioso. E eu não tô com isso aqui muito na mão, não, tá? Sim. Tá aqui em cima da mesa aqui, mas eu não uso muito o celular, não. Mas sou muito ansioso. Eu acredito que seja uma questão de trabalhar com uma psicóloga, enfim, mas
Mas tem alguma técnica aí, alguma dica importante aí Vamos para... falar de adultos agora, porque Adultos. justamente eu ia te perguntar se esses Aham. aspectos todos negativos também, só daí fazer um adendo na pergunta do Feller sobre essa questão da ansiedade em adultos, mas se tudo que você trouxe de negativo com relação ao uso de telas também vale para adultos. Também vale para adulto, só que o que não afeta tanto no adulto são as coordenações. Então, a psicomotricidade do adulto ela já está mais formada, então se entende que isso não, mas a questão da memória e a atenção pode piorar bastante. Até a aprendizagem no adulto, né? Os acadêmicos da graduação estão sempre no TikTok. E aí as aulas de 3 horas, né, são muito, nossa, são horríveis para eles. Então, tem muito disso. Mas e sobre esse ponto da ansiedade, né, que o Feller trouxe também, tem quais são cada pessoa dentro da sua individualidade, ela teria um diagnóstico diferente com relação a isso, ou hábitos que a gente adota no nosso dia a dia que nos tornam mais ansiosos? A ansiedade, geralmente, a gente sempre fala da ansiedade normal e da patológica, né? Então, eu tenho uma prova amanhã, eu estou ansiosa, ok, tem uma coisa para acontecer, é uma coisa que, né, vai que dá ruim, eu tenho esse ponto. Mas quando eu começo a ficar ansiosa, eu tô ansiosa, não sei porquê, eu não consigo identificar tudo que vai acontecer, eu acho que tem um pensamento mais catastrófico, aí a gente tem uma ansiedade patológica. Uma coisa que a gente costuma fazer, que pode ajudar a aliviar a ansiedade, principalmente quando a gente está se sentindo muito ansioso, é nomear coisas. Então, por exemplo, tô lá no trabalho, eu comecei a pensar muito, assim. Eu começo a sentir que minha respiração tá mais pesada, então eu vou observar o que eu tenho. Por exemplo, aqui eu tenho uma garrafa. Aí eu começo a descrever ela na minha cabeça. Ela é transparente, ela é média, tem um pouco de água, o rótulo foi tirado, ela tem uma tampa azul. Então eu começo a falar pro meu cérebro, vamos dar uma acalmada. Depois disso, fazer respiração que a gente chama de diafragmática. Então eu respiro pelo nariz e solto pela boca. Sempre com a sensação de que a minha barriga está enchendo, e não subir o nosso tórax, porque daí a nossa frequência cardíaca aumenta e a ansiedade aumenta também. Aí outros pontos, assim, né, para melhorar a ansiedade no dia a dia, é conseguir delegar tarefas, né, ter umas pessoas que a gente consiga confiar para desabafar, né? Claro, a terapia também é importante, né? Vão ter que valorizar a profissão, né? Sim, Mas justamente. a questão, assim, de, eu acho que eu tenho muita coisa na cabeça, então, anotar ou numa agenda ou num caderno, o que é meu e o que é do outro. Não, eu tenho que resolver tal coisa, mas pera lá, mas isso aqui é meu ou é do outro? E uma vez minha psicóloga falou uma pergunta que me gravou muito e hoje eu aplico ela no dia a dia, que é, eu me importo ou eu só me estresso? Então, será que isso aqui é uma coisa que eu realmente me importo ou eu só tô me estressando com uma coisa que não é minha e não tem nada a ver? Então, fazer esses pequenos pontos, né, olhar para nós e para os nossos comportamentos pode dar uma ajudada, assim, uma respirada. Legal. Olha, já podíamos encerrar o podcast aqui, já valeu a dica. Já valeu. Mas só que nós trouxemos, eu acho Essa dica da garrafa é interessante. que boa, né? E a da respiração também Da maravilhosa. respiração também. Muito bom. Eu só acredito que, voltando para essa questão de telas na infância, como dosar tempo? Existe uma quantidade de tempo que seja apenas o suficiente para a criança se distrair sem desencadear esses problemas todos? A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um guia recentemente que fala em 2 horas máximas de Por tela. dia. Por dia. 2 horas por dia é o tempo, independente de faixa etária. Isso. O adolescente pode ser um pouco mais, se eu não me engano, são 3, no máximo 4 horas, mas eles colocam como uma média geral de 2 horas. Certo. E quais estratégias? A gente falou disso no jogo, vamos falar agora também do uso de telas. Quais estratégias que os pais podem usar para, como você falou ali, né? Eu dou na mesa porque a pessoa tá, a criança tá chorando, e aí eu dou como um remedinho naquele momento, usa a tela. Mas aí a criança não quer mais largar a tela. Como negociar? Há caminhos na psicologia para isso? Sempre a comunicação. Então, eu vou comunicar para a criança com a mesma ideia, né? Olha, se você usar muito a tela, depois você não vai aprender. Você vai poder ter um problema no olho. E olha só, é tão bonito, né? Ver as coisas. Você não gosta de ver? Você puxa uma coisa que a criança gosta. Sei lá, vai que a criança gosta de ver. Forquilhinha tem muita árvorezinha, assim, né? É muito bonita a cidade, então... você não vai mais ver a árvore tal lugar, né? Vai ficar difícil de ver, vai ficar embaçado. Você quer passar de ano na escola, mas se você usar muito, isso pode prejudicar, ver como é que tá a sua nota em tal coisa.
E sempre dar o exemplo, né? Então não adianta eu chegar para a criança e falar para ela não usar a tela, mas eu chego no sofá e fico aqui, e aí a criança fica, tá, né? O que que eu faço? Então, minha mãe fala que não é para usar, mas eu uso. Então, a gente até, quando eu trabalhava com a residência multi, a gente trabalhava muito com nutricionistas, assim, né? E aí a gente falava com alimento, né? E aí a nutricionista e eu, a gente fazia um trabalho com crianças e com os pais para alimentação saudável. E às vezes a gente chegava nas visitas, né? E aí o pai tava almoçando miojo querendo que a criança comesse salada. Não ia dar certo, né? Não vai dar. Não vai dar certo mesmo. Que interessante essa analogia com a nutrição. E faz todo sentido. Você tocou agora no calo, né? No ponto sensível dessa discussão. O exemplo, ele arrasta. Né? Muito bom. E falando de telas, para fechar, quando que é apropriado procurar um profissional? Porque a gente falou do vício em jogos, que é um problema já, né, que é, inclusive, há evidência da Organização Mundial de Saúde, que é um transtorno de saúde mental. O vício em telas ou uso excessivo de telas, não há nenhum transtorno de saúde mental relacionado a ele já prescrito ou há pela OMS? Até onde eu sei, não. Assim, não, ele não foi elevado a nível de transtorno, a nível de doença, né? Sim. Mas ele é algo que é prejudicial à saúde. Então, o que a gente pode, né, e precisa sempre observar é essa quantidade, o como, e evitando deixar essa tela em qualquer momento. Então, vou deixar em um momento especial, ou vou negociar com a criança, vou fazer um quadro, talvez. Já, isso, aquilo, hoje o dia você usou, amanhã você não usa mais, amanhã você vai usar tal horário. Então, fazer esses links, né? Isso é bastante importante. E sempre observar se essa criança está tendo... Geralmente, a criança não... ela não necessariamente busca pela dificuldade da tela, mas ela vai buscar por dificuldade de aprendizagem. Então, ver como que está o rendimento escolar dessa criança, né? Se ela está conseguindo aprender ou se ela tem dificuldade. Hoje tem muito adolescente, né? Principalmente com TikTok e tal, com autodiagnóstico de TDAH, autodiagnóstico de... não, isso é porque eu tenho TDAH. E aí a gente vai ver, não é, mas se a criança se ele faz um reajuste no uso das telas, ela vai ter uma melhora. Então, claro, além de observar como que ela está utilizando, também observar como que está a aprendizagem. Se a criança consegue aprender ou não. Parece que antes ela não conseguia, antes estava tudo ok e agora não está mais. Claro, a gente teve a pandemia, então a criança foi em casa, muitas foram alfabetizadas de maneira remota. Então, tem vários pontos, assim, né, para a gente observar. Mas uma das coisas que a gente pode notar é a aprendizagem. Então, sentar pelo menos uma vez por semana, né, para ver as tarefas, para ver como é que tá a tarefa, tentar tomar nota, né, então, olha só, fulano, o que tu acha disso aqui? Ver como que essa criança está respondendo, se ela consegue fazer uma resposta coerente. Por exemplo, tá lá escrito, a Eva viu a uva. Repete para mim. Aí ela vai lá e ela repete de um jeito diferente, porque ela não tem essa memória de trabalho, não consegue unir as palavras. Então, são alguns caminhos que a gente pode utilizar para observar. Muito bom, Carla. Contribuiu para o futuro do projeto? Assim, ajudou a iluminar algumas discussões possíveis? Deu uma iluminada. É muita coisa, sabe? E a gente tem uma percepção micro, né? Lá no espaço. A gente atende uma quantidade de pessoas bem pequena, assim, né? Mas mesmo assim, a gente percebe o interesse que alguns pais têm, né? Nessa melhora dos filhos. E alguns acompanham mais de perto, assim, sabe? Só essas tuas dicas são importantes porque assim, a gente consegue perceber que há um norte, que há um rumo, né? E que a gente, como cooperativa, né, como Espaço Integra Coopera, pode estar passando para eles também de uma forma mais... A gente fez alguns panfletos, né? Assim que a gente começou a campanha, uns folders sobre, né? Mas não com tanta especificidade, sim, claro, uma coisa mais, né? Uma coisa menor. Mas é muito amplo, né? E se a gente tem condições, né, de levar, nossa, super. Eu acho que é um grande desafio, né? Lidar com isso, né? E não tem volta, né? Vai ser cada vez sempre pior, né? mais intenso. Então, é aprender a lidar, aprender a dosar. Esse vai ser o grande desafio, né? Dos pais, dos educadores, enfim, vai ser um desafio em tanto. Muito bem, e usar sempre a informação e a ciência a serviço, a favor
desse processo de educação que todos nós estamos passando, né? Não dá para Exatamente. dizer que é um processo de educação da criança, do jovem, do adolescente, é um Uhum. processo de educação de todos Todo nós. mundo. Sim, uma É isso mudança aí. social. Com certeza. E Carla, tua vinda aqui contribuiu demais, enriqueceu demais essa discussão, foi extremamente válida. A gente só tem que agradecer, de fato, a tua disponibilidade. E nós vamos presentear. Deixa eu pegar Opa! aqui, né? Vamos presentear a Carla. Vou deixar essa tarefa aqui com o Feller. Nós sempre entregamos um presente Ai, para os que nossos legal! Eu que Essa é uma- agradeço o convite. É uma simples, mas valorosa lembrancinha do Momento Coopera, né? E sempre que você tiver disponibilidade nas manhãs, nas finais de tarde, para tomar um cafezinho, você Ai, vai muito lembrar Obrigada. deste Com momento, certeza. né? E Uhum. foi uma grande alegria para nós tê-la aqui e contribuiu tanto, né? Com tantas dicas. E a gente fica muito agradecido, Carla. Obrigado. Muito bom. Imagina. Eu que agradeço o convite, né? Eu gosto muito de falar. Então, fico muito feliz, assim, né, em participar. Adorei o projeto. Acho que é muito necessário, não só o momento para conversar com o cooperado, mas também o online para a vida. Eu acho que é isso, assim, quando a gente começa a olhar para os detalhes e para o pouco que a gente faz, é o muito na vida de alguém. Então, sigam Isso. para que muitas vidas continuem sendo impactadas. E fica o convite, né, Josi? Vai lá conhecer o nosso espaço Integra Aham. Coopera. Claro. Você vai Vai ficar maravilhado. É fantástico. Claro. Muito Tá bom. Convite feito, Não, Carla. arrasou. Convite Já vou aceito. aceitar. Daqui a pouco nós fizemos alguma parceria também com a Unesc, Nossa, enfim, estamos né? abertos, com certeza. A Com gente tem um certeza. público amplo, né? Não só jovens, tem um grupo de mulheres, tem Uhum. outros grupos, né? Que também serviriam não só essa questão, né? No online Uhum. para a vida, os temas que envolvem a psicologia hoje, ele é tão Uhum, amplo, né? E é. as pessoas precisam tanto, né? E independente da idade, né? Muito bom. Já aproveitamos o podcast para encaminhar parcerias também. Exatamente. Olha só. Não, isso é fundamental, network. Muito bom. Feller, muito obrigada por dividir o microfone comigo nessa discussão, nessa conversa. Muito obrigada mesmo pelo teu depoimento, pela condução aqui. Muito obrigada, Josi, pela tua É presença. um prazer. Carla, mais uma vez, muito obrigada também pelas contribuições riquíssimas. Que E muito agradeço. obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Nós voltamos muito em breve com mais uma edição do Momento Coopera Podcast, com mais histórias, com mais debates, para enriquecer a sua vida cooperado. Até breve.